Olá, queridos, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula sobre disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais fazem parte do currículo do CFC, Centro de Formação Cristã, desenvolvido pelo Ministério de Educação da Igreja Batista Emanuel, na cidade de Petrolina. Sejam todos bem-vindos. Esta é a sua sala de aula online. Durante alguns encontros, objetivamos definir o valor das disciplinas espirituais para a formação do caráter cristão, para a manutenção da nossa vida devocional e principalmente para o crescimento espiritual do cristão. As disciplinas espirituais são ferramentas didáticas disponibilizadas pelo Senhor para auxiliar seus filhos nesse processo natural de crescimento cristão. No encontro de hoje, nós vamos tratar sobre a importância da solitude. Antes, precisamos responder algumas questões importantes e pertinentes, como: você tem o hábito de dedicar um tempo a sós com Deus? Um tempo introspectivo, um tempo contemplativo, um tempo de silêncio da alma, um tempo de calar para ouvir, tipo um retiro espiritual espontâneo? Infelizmente, a maioria de nós cristãos não tem experimentado dessa intimidade relacional, eu diria intencional, tão necessária. A vida se tornou louca, muito corrida em meio a tantas vozes. Vivemos sob pressão de uma agenda cheia de compromissos, deveres e responsabilidades que têm nos levado a viver no automático. Tentamos então justificar dizendo que o problema é a falta de tempo, mesmo que a gente saiba que culpar o tempo é apenas uma desculpa. O tempo é o mesmo para todos nós, A questão está em como administramos o tempo dentro da nossa agenda de prioridades. A solitude tem como proposta nos fazer parar diante de uma vida frenética para podermos experimentar um tempo a sós com Deus. Como bem enfatizou o salmista no Salmo 46, verso 10, nós precisamos nos aquietar para conhecer melhor a Deus, para somente depois podermos desfrutar da sua intimidade. Fazendo uso das novas terminologias, podemos afirmar que o nosso relacionamento com Deus precisa de uma maior conectividade. Uma conectividade que nos permita abandonar a apatia de uma religiosidade aparente, para então podermos viver a fé na sua integralidade. Solitude, na verdade, é um tempo que precisamos dar a nós mesmos com 3 objetivos: ouvir a nós mesmos, ouvir o outro e, sobretudo, ouvir a Deus. Então eu quero convidar você a olhar um pouco para a vida ministerial de Jesus. Se você observar, você chegará à conclusão que o ministério de Jesus foi intenso. Ele sempre esteve ocupado, rodeado de multidões de pessoas que o seguiam o tempo todo. Jesus estava sempre ocupado no exercício prático da sua vida ministerial. Eu diria, vivendo no limite, principalmente pela pressão dos grupos opositores. Contudo, ele valorizava o hábito da solitude. O texto bíblico de Marcos, capítulo 1, verso 35, nos diz que, de madrugada,
ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Agora você pode parar e perguntar: por que Jesus levantava-se de madrugada para orar? Será se ele gostava de acordar cedo? Eu diria que não necessariamente. A madrugada era o único momento que ele tinha para ficar sozinho. Os versos seguintes vão dizer que eles, os discípulos, o procuraram e quando o encontraram disseram: todos te buscam. Parafraseando, os discípulos estavam dizendo: Jesus, você não pode ficar aqui sozinho. Vamos, muita gente está precisando de você. Eles, os discípulos, não tinham a menor noção que Jesus precisava de solitude, de um tempo a sós consigo mesmo, na presença do Pai, sem nenhuma interferência externa. Podemos encontrar outras referências bíblicas que nos sirvam de inspiração para a prática da disciplina espiritual da solitude, mas nenhuma pode ser tão incisiva ou tão decisiva quanto o próprio exemplo de Jesus. O Senhor Jesus é a nossa maior fonte de inspiração para o exercício das disciplinas espirituais. Tudo que Jesus fez, conforme os 4 evangelhos, é exemplo perfeito a ser seguido. Ele foi perfeito no seu caráter, na obediência, no amor, na humildade, na abnegação, no perdão, na paciência, na santidade, no serviço, na oração e, sobretudo, e também na prática da solitude. Quero compartilhar com vocês alguns exemplos. Por exemplo, ele começou seu ministério passando 40 dias sozinho no deserto. Mateus 4, de 1 a 11. Antes de escolher os 12, ele passou a noite inteira sozinho no monte deserto. Lucas 6, 12. Quando recebeu a notícia da morte de João Batista, Jesus retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto à parte. Mateus capítulo 14, verso 13. Após a alimentação miraculosa dos 5.000, Jesus mandou que os discípulos partissem. Então, ele mesmo despediu as multidões e subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Quando os 12 retornaram da missão de pregação e curas, Jesus os instruiu, dizendo: vinde repousar um pouco à parte. Mateus capítulo 6, verso 31. Depois de curar pessoas de diversas enfermidades, Jesus sempre se retirava para lugares solitários para orar. Lucas capítulo 5, verso 16. Com 3 dos seus discípulos, Jesus buscou o silêncio de um monte solitário como palco para a transfiguração. Mateus capítulo 17, de 1 a 9. Enquanto se preparava para a mais sublime missão, ou seja, a sua morte, Jesus buscou a solitude do jardim do Getsêmani. Mateus capítulo 26, 36 a 46. Podemos, queridos e queridas, ainda encontrar outros exemplos, mas talvez os já mencionados aqui sejam mais que suficientes para mostrar como Jesus vivenciou intencionalmente a disciplina da solitude e como ele repassou esse ensino para seus discípulos e, consequentemente, para a sua igreja. Agora, é importante observar que Jesus não nos pede para fazer nada que ele mesmo já não tenha feito antes. Existe, queridos, uma relação indivisível
entre solitude e silêncio. Na verdade, sem silêncio não há solitude. Muito embora o silêncio envolva a ausência de linguagem, ele sempre envolve o ato de ouvir. Contudo, o simples calar-se, sem um coração atento, focado, não nos serve de garantia para ouvir. Existe sim uma relação tênue entre solitude interior e silêncio exterior. Os dois, eu diria, são inseparáveis. A solitude não trata apenas do silêncio externo. Não basta calar as vozes externas. Você precisa antes calar as vozes internas, as vozes que continuam falando através do coração, da mente e dos pensamentos. O silêncio externo é muito importante e pode sim nos ajudar. Mas a solitude da alma é quem vai determinar a intencionalidade do nosso coração em ouvir Deus falar. Agora, nós precisamos entender o poder transformador da solitude para o nosso crescimento espiritual. O sábio de Eclesiastes já nos ensinou dizendo: tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E ele continua dizendo: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele continua: tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, 1 e verso 7b. Alguns passos para a prática da disciplina da solitude. O que você pode fazer? A primeira coisa que precisamos fazer é valorizar os pequenos momentos entre uma atividade e outra da nossa agenda tão concorrida. Por exemplo, precisamos considerar a solitude daqueles primeiros momentos matutinos, antes que a família desperte, de uma xícara de café da manhã, antes mesmo de começar a correria do dia. Existe também a solitude do para-choque de um carro junto ao para-choque do outro, durante o estresse do trânsito nas horas mais intensas. Em vez de uma oração audível antes de uma refeição, talvez você deva considerar a possibilidade de convidar a sua família a experimentar um pequeno momento de silêncio. Saia um pouquinho antes de deitar-se à noite. Saia um pouquinho e prove a noite silenciosa. Infelizmente, queridos, perdemos esses pequenos momentos tão significativos, esses momentos para o silêncio interior, mesmo diante do barulho exterior. Eles servem para reorientar nossas vidas como um ponteiro de uma bússola. São pequenos momentos como esses que nos ajudam a estar genuinamente presentes onde de fato estamos. Talvez você pergunte: o que mais podemos fazer? E eu diria: constantemente novas casas estão sendo construídas. Por que não pensar em um ambiente específico para essa finalidade em seu projeto? Por outro lado, se a sua casa já está construída, por quê? Por que não reservar um dos cômodos para estar
a sós com Deus. Terceiro, encontre lugares fora da sua casa, como por exemplo, um parque, quem sabe uma praça, um jardim, à margem de um riacho, um lago, um rio, uma chácara, um monte, um templo. Algumas igrejas mantêm os seus templos abertos 24 horas. Quarto, lembre-se que a disciplina da solitude é algo a ser aprimorado. Você vai desenvolver esse hábito saudável ao longo da sua caminhada cristã. Quinto e último, para encerrar, fale menos e ouça mais. Não, você não está ouvindo errado, é isso mesmo. Fale menos e ouça mais. Alguém já disse que somos senhores das palavras pronunciadas e servos daquelas que já foram ditas. Ouvir é o grande segredo. Ouvir é o segredo dos grandes mestres. Então, eu queria concluir dizendo a você: não abra mão de um tempo de solitude. Não abra mão de um tempo para ouvir a você mesmo, ouvir o outro e, sobretudo, ouvir a Deus. E eu quero concluir dizendo: não abra mão do prazer, da alegria de ouvir Deus falar com você. É assim que finalizamos a 4ª aula do módulo verde, disciplinas espirituais. Queria dar um exercício para você. Durante essa semana, você comece a criar o hábito da solitude. Não sei se, como Jesus acordando de madrugada, não sei se na hora da refeição, ao invés de você falar com Deus pronunciando as palavras, você ficar em silêncio. Não sei se na hora antes de dormir, você tirar um tempo lá na sua área, sentar ali na sua cadeira, olhar a dimensão do horizonte, do céu, das estrelas, da lua, começar esse momento de contemplação, sem dirigir a Deus uma só palavra, e começar então a ter esse tempo a sós com Deus, para que Deus possa ter a oportunidade de, diante da sua agenda tão corrida, diante de um mundo tão barulhento, você tenha o prazer de dizer: eu ouvi Deus falar comigo. Até a próxima, que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado.